Olá, Caio, mestre Reiki aqui com vocês. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito de uma experiência que eu tive e foi mais que um esclarecimento e um puxão de orelha bem forte, né? Essa época foi em 2015, por aí assim, e o que eu vim compartilhar com vocês aqui é o seguinte: para vocês tomarem cuidado com seus pensamentos, com a sua mente, principalmente aí com as suas emoções e pela sua, digamos, vontade de resolver as coisas na mentira. Muito cuidado. Por quê? Porque em 2015 foi um ano que me aconteceu muitas experiências, né, devido a certas condutas que eu tinha antes de 2015, que me levaram à questão da depressão, que me levaram à questão de ter muitas experiências desagradáveis, digamos, na espiritualidade, desagradáveis pelo fato de eu ter que encarar os meus demônios que eu tinha criado. Então, em 2015, eu desci um inferno. Em um desdobramento, possivelmente, em um sonho assim que foi nitidamente para mostrar o que eu tinha criado, com tanta coisa, entre aspas, negativa que eu tinha feito, que eu tinha pensado, que eu tinha emanado, para poder evitar brigas. Então, muitas coisas que a gente vai omitindo, eu digo na omissão da questão da mentira, coisas negativas. Porque tem certas coisas que não devemos jogar pérolas aos porcos. Não é essa a situação que eu estou falando. Eu estou falando da questão da mentira para poder alimentar o ego, para poder aí abafar situações de verdade, de justiça, de honestidade. Quando a gente acha que certas mentiras, por mais pequenas que sejam, não vão causar dano nenhum, é aí que a gente cai de cavalo. Por quê? Porque de gota a gota o copo enche e transborda. Então eu achava que uma mentira, uma mentirinha, uma coisinha ali que eu não falava, uma coisinha que eu ficava enrolando, não iria proporcionar danos maiores. Eu fazia isso para poder evitar brigas e seguir a vida. E por ter condutas neste padrão, você vai atraindo situações que vão se alimentando e criando coisas negativas. E cada vez mais você entra num ciclo vicioso que você sempre tem que omitir alguma coisinha ali para evitar algum tumulto maior, né? Porém, nessa germinação que você acaba cometendo de falar uma pequena mentira, você começa a germinar uma coisa maior. E isso foi me acontecendo. Eu fui criando coisas, situações negativas do lado de lá, situações não agradáveis que vinha atacar as pessoas que estavam ao meu redor. Então, por certas condutas que eu tinha, eu desci ao inferno que eu tinha criado com os meus pensamentos, com as minhas emoções, com as minhas condutas. Então eu fui desbravando este inferno e vendo coisas bem tenebrosas, coisas pequenas, meio, digamos, monstruosas, das maiores também, com força e energia para poder atacar quem estivesse ali na frente delas. E quando você começa a ter esse tipo de conduta e vai alimentando constantemente, você vai atraindo seres que têm a mesma conduta, que vibram na mesma conduta, na mesma ação, no mesmo pensamento, e começa a te instigar cada vez mais a continuar nisso. Então ele vai te monitorando, vai te chipando, vai te controlando, ele vai ficando perto de você ali, usufruindo também da sua energia para poder criar outras situações. Então por que vocês acham que o planeta ainda tem toda essa questão de massa acinzentada, pesada e densa, por conta de todos os pensamentos que as pessoas têm, por pequenininhos que seja, uma coisinha pequena não vai afetar ninguém. E isso vai somando e com bilhões e bilhões de pensamentos e cria essa massa cinzenta aí, que vem causando também outras situações desagradáveis para a crosta terrestre. Então dentro disto, quando isso me foi mostrado, eu repensei muito e fui repensando. Isso foi depois de eu ter, digamos, que abrido o jogo totalmente, colocado os pingos nos is. Aí depois disso aí, eu já estava na questão da depressão. E isso foi me mostrado após eu revelar toda a situação. Então isso me serviu de lição pelo seguinte: que por mais pequeno que todas as situações que fazemos, elas criam situações maiores e causam danos maiores a pessoas que você não quer que sofram
ao seu redor. Então, tomem muito cuidado a respeito de quando vocês mentem, de quando vocês acham que ninguém está vendo ali um ato ilícito que você está fazendo, alguma situação que você está fazendo ali na moita. Então, tomem cuidado, porque são pequenas situações que criam coisas grandes e vai de volta para você. É aí que está a questão do plantar e do colher. Porque quando você planta situações negativas, você germina situações ali que vem gente ainda para jogar um pouquinho de energia ali do lado de lá, para poder aumentar mais a massa crítica, para poder aumentar mais a situação negativa e criar um exército de situações para poder voltar contra você e contra as pessoas que estão ao seu redor. Então tomem muito cuidado, reflitam a respeito disso, porque o tempo todo estamos criando situações, criamos aí formas de pensamentos, de acordo com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, brotam aí as larvas astrais e vêm situações ainda que se alimentam disso e usam de você como adubo, digamos assim. Então quando você entra nessa situação, você acaba virando um adubo energético e vai criando seres, situações totalmente feias. E é feia mesmo, porque são coisas distorcidas, são coisas que não têm aparência agradável e são coisas que têm força. Sim, são coisas que vêm para poder te atacar. Então, meu querido, minha querida, muito cuidado com a espiritualidade, muito cuidado com seus pensamentos, pois aqui estamos somente como um reflexo do lado de lá. Estamos aqui apenas como uma passagem, porque a vida é do lado de lá. Estamos aqui com um corpo, uma roupa, que limita um pouco as manifestações instantâneas para podermos termos mais controle sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos. Aqui é apenas uma escola para você se controlar emocionalmente e mentalmente. Porque quando você passa para o lado de lá, se pensou uma besteira, na hora que você assusta, instantaneamente você já está todo lenhado. Então aproveite esta vida para poder repensar as coisas, para poder ter autocontrole, para poder ter uma conduta mais certa possível. Porque do lado de lá a coisa não é fácil. Gratidão.